A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, nesse último sábado de abril. Se você está ouvindo na terça-feira, já entramos em maio. Mas o programa ele vai ao ar aos sábados, 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. O programa A Consolação de Jesus. É um programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, do evangelista Mateus até o Apocalipse, sob a ótica da nossa querida e amada doutrina espírita, aquela que nos esclarece. Se nós simplesmente pegarmos a Bíblia, tentarmos interpretar determinado assunto sem o conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes não tem absolutamente lógica nenhuma aquilo que é colocado ali na Bíblia. Estou falando da Bíblia como um todo. E claro, o Novo Testamento não poderia ser diferente, né? Apesar da linguagem ser muito diferente do Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento é aquela coisa do temor, você tem que obedecer o Senhor dos Exércitos e por aí vai. Já no Novo Testamento, já no Evangelho de Jesus, o que ressalta sempre é o amor. Jesus nos traz o amor. O amor é fundamental. Mas mesmo assim, tem certas coisas que nós não compreendemos sem a chave que é exatamente a doutrina espírita. Por isso, nós criamos esse programa, A Consolação de Jesus, que tem a participação do nosso Henrique Parente, Renato Souza e Leopoldo Pio, para nos auxiliar aqui a compreender cada um desses assuntos, repetindo, à luz da doutrina espírita. Então vamos dar sequência. A semana passada nós falamos a respeito do pedi e obtereis, buscai e achareis, e hoje vamos nos fixar em um versículo apenas, que é a regra de ouro, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, relembrando que este é o último capítulo do Sermão do Monte, em Mateus. Mateus fala a respeito do Sermão do Monte, ou melhor, nos traz o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7. Então estamos no último capítulo do Sermão do Monte, para que nós possamos compreender, à luz da doutrina espírita, esses ensinamentos maravilhosos. Vamos então à leitura do trecho. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. É isso, meus irmãos, apenas um versículo, um único versículo, mas que encerra um ensinamento absolutamente fantástico. Fantástico. É a prioridade do servidor. É aquilo que eu quero. Se eu quero alguma coisa, então o que eu faço? Como é que eu procedo? Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, diz o trecho. Esta é a lei e os profetas. Jesus ainda resume a lei e os profetas. A lei, claro, é a lei judaica, a lei que está lá na Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés e que nós temos aí como a chamada Bíblia Hebraica, a Torá ou Bíblia Hebraica. É o chamado Pentateuco.
Eu disse atribuídos a Moisés porque nós não temos certeza absoluta de que foi Moisés quem escreveu esses 5 livros. Os 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses é que compõem a chamada lei para os nossos irmãos judeus. Então, quando Jesus fala, aí está toda a lei e os profetas, ele está dizendo que o Antigo Testamento pode ser resumido apenas entre aspas, claro, nesse mandamento. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Agora vamos ouvir os nossos irmãos que nos trarão o seu entendimento à luz da doutrina espírita do trecho lido. Pois é, existem alguns tópicos importantes que nós precisamos destacar acerca desse versículo citado por Mateus do Evangelho de Jesus, capítulo 7, lá no seu versículo 12, né? Fazei, né, ou não fazei aos outros aquilo que você não quer que os outros vos façam. É importante a gente separar, porque são temas importantes, são citações importantes que vêm desde o primeiro passo, né, até aquelas nuances ligadas à prece, a psicologia da caridade, né, a reclamação que nós realizamos dioturnamente e a lei do auxílio, tá? Então, a gente começa já falando de questões importantes que nos são assinaladas com relação ao auxílio, né? Que nós precisamos ter, o entendimento que nós precisamos chegar oriundos das questões que ainda não conseguimos internalizar em nós, que ainda não conseguimos modificar em nós e exigimos dos outros. Quando nos deparamos com a doutrina espírita, vislumbramos, né, um futuro, e esse futuro depende muito, mas muito mesmo, única e exclusivamente de nós. Eu sou o principal responsável e o único responsável pelo meu porvir. Então, há de ser de muita importância aquilo que eu planto, aquilo que eu faço ao outro, não é? Então, como é que eu posso, de alguma forma, exigir desculpas, né? Se eu ainda não sei desculpar, como é que eu posso reclamar a ajuda dos outros se eu não ajudo ninguém, se eu não auxilio ninguém, não é? Então é importante que nós tenhamos em mente todas essas observações, né? Como é que eu reclamo algo que eu não faço? E se aquilo é bom e eu sou incapaz de fazer? Nos temas ligados à prece, saibamos que rogamos sempre na nossa prece o melhor para nós. Mas será que isso não é egoísmo? Será que isso não é, né, um pouco de esquecimento dos outros e de achar egocentrismo, de achar que o mundo só gira em torno de mim? Mas não, a prece deve ser para mim sim, em primeiro lugar, mas eu não posso esquecer jamais de mencionar a ajuda e o auxílio a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que necessitam. Essa é uma grande forma de eu estabelecer conexão com a espiritualidade e de me mostrar modificando na parte que me cabe como irmão, porque Deus me criou irmão de todos os outros espíritos aos quais Ele criou, independente da situação em que os outros estejam. Então é de super importância que eu ore pelos outros. E quando a gente observa e recebemos algumas psicografias, né, que vieram de espíritos que se encontram em colônias espirituais, já naqueles trabalhos de oração, naqueles momentos de vibração, naqueles momentos de reflexão, é um momento importantíssimo, porque é um momento que eles estão orando por todos que ficaram aqui na Terra, não só
pelos seus entes queridos que aqui ficaram, mas por todos que aqui permanecem ainda num campo de batalha, né? E vislumbrando vencer, tá? Essa oração é importante. Nós oramos por aqueles que já se foram e por aqueles que ainda estão aqui. E eles lá oram por nós. Daí não importa eu esperar de volta que o outro ore por mim. O importante é que eu comece sempre fazendo a minha parte, né? Isso é que é a importância. Com relação à caridade, nós sabemos que o Espiritismo também nos traz uma questão importantíssima que Allan Kardec ressalta para todos nós, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Essa caridade ainda, né, a gente tem falado isso com uma certa frequência aqui, né, ainda para muitos espíritos ela ainda é obrigatória. Tá? Mas um dia há de ser virtude e ela será feita com naturalidade. Porque em mundos mais adiantados, e nos assinala o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec lá no seu capítulo 3, que existem muitas moradas na casa do Pai, né? E moradas de diferentes tipos, de diferentes níveis, tá? E a gente trata aqui justamente dessas moradas, onde essa paz e essa luz, onde esse bem, ele permanece vibrando, ele permanece conquistado por esses espíritos que lá habitam, né? Com certeza. E para a gente fechar de alguma forma aqui e dar a vez aos nossos irmãos aí de fazerem seus comentários também com relação a um tema muito importante, é a questão da reclamação, não é? Muitas vezes não queremos ouvir o mínimo do que o outro tem a dizer sobre suas lutas, sobre suas batalhas. É importante que ouçamos sim, porque amanhã podemos ser nós quem precisemos de alguém que nos ouça, que nos escute, ao menos, né? E que não possa pelo menos fazer uma oração por nós, ainda que não tenha uma palavra de estímulo, uma palavra de força, mas que possa pelo menos orar por nós. Com relação ao auxílio que nós citamos no início, né? A gente precisa observar muito bem esse impositivo de auxiliar nas múltiplas faixas de ação do Espírito, nas múltiplas oportunidades em que Deus nos dá, nos coloca diante das oportunidades de colocarmos em movimento, porque auxílio e caridade é amor em movimento. É o amor que não fica parado, é o amor que envolve, é o amor que abraça, é o amor que salva, né? A gente observa muito bem que as árvores não conseguem produzir nada sem base no solo. A gente precisa dessa base, e essa base é o amor, tá? É o amor. Quando eu amo, eu faço ao outro aquilo que eu quero exatamente receber de volta. Renato, como é importante fazermos essa análise, né? E você me faz lembrar uma discussão que tivemos há algum tempo, alguns irmãos que gostam de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, essa questão da reatividade e da proatividade, né? Muita gente é reativo, como você lembrou no início da tua fala, Renato. Jesus poderia dizer: não fazeis ao próximo o que não quereis que o próximo te faça, né? Mas não, ele não é reativo. Isso seria uma condição reativa, uma atitude reativa. Eu recebo ou não recebo, e aí eu faço ou não faço, de acordo com aquilo que eu recebo ou que eu não recebo, eu faço ou não faço. É aí a reatividade. Jesus vem nos trazer algo proativo. Jesus já pensa e já coloca para a gente o seguinte: olha, essa questão de não fazer mal ao próximo, isso é uma questão já definida. O cristão, ele precisa agir com o próximo da forma cristã, e fazer mal ao outro não é a forma cristã, nós sabemos disso. E Jesus já parte dessa primícia, que o cristão, ele não faz mal ao próximo. Aí ele vem com uma proatividade,
fazei aos homens tudo aquilo que quereis que os homens vos façam. É algo como nós sabemos, né? Existe a questão do evolucionário e revolucionário. Jesus não só foi evolucionário no sentido de nos trazer ferramentas para nossa evolução moral, mas também foi revolucionário no sentido de revolver todas as coisas que nós vimos fazendo ao longo do tempo e perguntar para nós mesmos: isso é certo ou isso é errado? Então, é assim. Mas, Léo, e aí? Essa questão da revolução, da evolução e da revolução principalmente, isso é interessantíssimo, né? Então, queria ouvir você um pouco mais a respeito disso. O trecho hoje, pequeno trecho que o João nos traz, me parece essencial para que a gente entenda a questão da reforma íntima. Mas eu queria começar lembrando quão revolucionário é essa frase de Jesus. Era uma frase revolucionária na época dele e ainda continua a ser revolucionária. Diria eu, inclusive, infelizmente, continua a ser revolucionária porque muitas pessoas não a compreendem, muitas pessoas ainda não conseguem praticá-la ou pelo menos conceber essa possibilidade dessa prática por achá-la injusta, por achá-la incorreta, por achá-la um sinal de fraqueza. E ela continua a ser revolucionária porque mesmo nós que temos consciência da importância de agir para com os outros, da maneira pela qual nós gostaríamos que esse outro agisse sobre nós, geralmente ainda não conseguimos praticá-la de maneira consistente. Claro que aqui eu não posso falar no lugar do João, do Renato, do Henrique, meus caros amigos e irmãos de programa, nem tampouco dos nossos ouvintes, mas talvez esse seja o momento da gente fazer essa avaliação. E aí eu faço a avaliação com relação a mim mesmo, aquilo que eu já consigo fazer e aquilo que eu não consigo fazer, pelo menos não de maneira consistente. E esse ensinamento de Jesus é revolucionário por conta disso. Em sua época era revolucionário porque era uma época em que a lei de Talião era a mais privilegiada, era a regra que ordenava as relações sociais, e a lei de Talião tem como a sua base o ressentimento, a mágoa e a vingança, enquanto Jesus nos traz a desconstrução da lei de Talião, a desconstrução de uma atitude que geralmente é vaidosa, é egoísta, é orgulhosa e que faz com que a gente queira ser tratados de uma melhor maneira do que nós tratamos os outros. E é por isso que as dicas que o Renato trouxe hoje, ao falar antes de mim, são tão importantes. Porque a gente só consegue realmente entender esse ensinamento revolucionário de Jesus se nós realmente queremos o nosso bem. E se a gente entende que o nosso bem depende do bem do outro. Não adianta imaginar ou desejar ter privilégios e querer ser bem tratado se eu não estou disposto a tratar bem as outras pessoas. É como dizia um antigo morador de rua aqui do Rio de Janeiro, chamado Gentileza, e que pintava as paredes de várias ruas e de várias regiões do subúrbio do Rio de Janeiro, e que ele costumava escrever: gentileza gera gentileza. Curiosamente, hoje existem camisas com essa frase. E essa frase ela faz muito mais sentido quando a gente entende a revolução, volto a repetir, que Jesus traz com a frase que está no Sermão do Monte e que é tema da nossa conversa de hoje aqui do programa Consolação de Jesus, que inclusive é uma frase extremamente consoladora. Ela nos ensina a perceber que o mais importante é que nós tratemos bem os outros, que nós tratemos bem os outros a partir dos critérios que o próprio Jesus nos trouxe: a caridade, a empatia, a benevolência, a paciência, o perdão, e que não adianta que a gente fique reproduzindo aqueles velhos vícios que fazem parte da nossa essência há séculos, basicamente o egoísmo, a vaidade e o orgulho,
porque esses 3 vícios, entre outros que eu poderia citar, fazem com que a gente queira sempre ser melhor tratado do que nós tratamos os outros. E aí surge um desequilíbrio, porque se todos pensarem dessa mesma maneira, se todos quiserem um privilégio na forma pela qual são tratados, acaba que ninguém consegue evoluir. E muitas vezes nós também incorremos no erro de esperar ser bem tratado para tratarmos bem. Esperarmos alguém nos dar bom dia para nós dizermos o bom dia. E o que importa é a nossa revolução. Importa menos se os outros vão reagir positivamente à nossa atitude pretensamente bondosa, sim que nós estamos fazendo um movimento pela nossa revolução interna, que a gente poderia chamar também de reforma íntima, que geralmente é o termo que nós espíritas nos utilizamos. Mas eu uso nesse momento o termo revolução interna por conta do caráter inovador ainda para nós, no século XXI, de pensarmos da forma que Jesus nos propôs há tantos séculos atrás. E essa revolução depende de um esforço intelectual e moral. Nós precisamos parar, pensar com calma, refletirmos, e não depende de tanta profundidade de pensamento para que a gente perceba o que é fazer o bem pelo outro. Fazer o bem pelo outro é fazer o bem por nós também. Ser bom é uma questão de inteligência. A gente sabe isso por conta da lei de ação e reação. Então, basta perguntarmos: o que me faz bem? O que é bom para mim? Ao entendermos aquilo que é bom para nós, basta que a gente reproduza para o outro. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente analisar, pensar em algumas pessoas, até como exercício, como laboratório, e imaginarmos o que seria o bem para essa pessoa, o que a tornaria um pouco mais feliz, um pouco mais serena, um pouco mais acolhida. E aí a gente reproduz para nós. É claro que as pessoas têm os seus interesses e têm as suas percepções diferenciadas, mas uma das coisas que Jesus nos ensinou é que caridade é caridade, que benevolência é benevolência, que perdão é perdão, independente das nossas características particulares, independente do nosso nível de evolução moral, intelectual, espiritual. Essa ideia de entendermos o que é bom para a gente, na medida em que a gente entende o que é bom para o outro, ou aquilo que a gente entende como sendo bom para o outro, sendo também o que é bom para a gente, se a gente consegue fazer essa pequena mudança de pensamento, a gente já está nesse plano revolucionário que nos levará a uma felicidade um pouco mais plena e aos pouquinhos a gente chega à perfeição espiritual. Muito bem, muito bem. Que bom, né? Falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, tentando entender direitinho, e o principal, como sempre falamos aqui, sempre lembramos, é olhar para dentro de nós. Tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente estuda, a gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, para que possamos responder a seguinte pergunta: isso aqui se encaixa em mim? Sim ou não? E se encaixar, é algo bom ou algo negativo? Então nós temos que fazer essa análise para podermos trabalhar o nosso íntimo, para melhorarmos cada vez mais. É isso aí, meus irmãos. Então vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Então não saia daí. Ficaremos ligadinhos hoje nesse programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, sempre inédito.
um programa feito exclusivo para esta data e com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento e às vezes vamos buscar também no Antigo Testamento, mas o nosso foco é o Novo Testamento analisado à luz da doutrina espírita. Sim, porque sem a doutrina espírita nós não conseguimos entender a maior parte daquilo que Jesus nos explicou. Principalmente quando nós falamos de parábolas, quando nós falamos... Porque a maior parte, né, do Evangelho de Jesus, você nota que Jesus fala por parábolas. Jesus fala por comparações. Ele fala por simbolismos. Ele traz alguns símbolos para nós e muitas pessoas não compreendem esses símbolos e acabam analisando, pegando a interpretação ao pé da letra. E aí a gente tem Paulo de Tarso que diz que a letra mata, o espírito vivifica. Então temos que analisar à luz do espírito e mais propriamente dito à luz da doutrina espírita, que graças a Deus temos aí à disposição para nos esclarecer. Bem, meus irmãos, nós temos o nosso WhatsApp, que podemos receber as mensagens de vocês. Nós só pedimos que sejam mensagens de texto, que nós possamos trazer aqui a leitura desse texto que vocês mandam e que tenha a ver com os pontos de estudo que nós estamos fazendo, ou seja, nós estamos analisando, à luz da doutrina espírita, o Sermão do Monte. Já estamos no último capítulo do Sermão do Monte, de acordo com o que nos traça Mateus, ou seja, o capítulo 7. E nós analisamos, como disse, à luz da doutrina espírita, e você então mande seus recadinhos para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Muito bem, meus irmãos, mas o nosso ponto de estudo fala exatamente de uma questão muito importante, muito interessante, que é a empatia. Empatia. Essa é a palavra que podemos usar para colocar como título, né? Como se fosse um título do programa de hoje. Empatia. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, disse Jesus. Tal é a lei e os profetas. E aí nós precisamos exatamente de empatia. Nos colocar no lugar do outro para saber se eu estivesse passando essa situação que essa pessoa está passando, o que eu gostaria que me fizessem. Então, a partir da resposta que eu dou a mim mesmo, o que eu gostaria que me fizessem, essa resposta é que vai dirigir aquilo que eu devo fazer por esse irmão, essa irmã que estou ali observando, que está passando por um momento difícil, né? Essa semana, uma irmã de longa data, de amizade de longa data, entrou em contato comigo e pediu para que pudesse conversar comigo, porque ela está perdida. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu posso oferecer para essa pessoa? Aí a resposta veio, não importa o que você pode oferecer para essa pessoa, esteja disponível, vá ouvir o que a pessoa tem a dizer e Deus vai te inspirar para falar para ela aquilo que ela necessita. Então você não gostaria que fizesse isso, que estivesse alguém à tua disposição para te ouvir, para que você pudesse desabafar e aí depois, talvez, né, quem sabe dar um conselho? É isso que deves fazer. Isso é que vem na nossa consciência. Mas nós já ouvimos na primeira parte o nosso Renato Souza, o Leopoldo Pio, agora vamos ouvir o Henrique Parente. E aí, Henrique, esse tema é muito interessante. O que você tem a nos dizer? Queridos irmãos,
Que bom ser consolado por uma frase como esta, por um versículo desse capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, indo para o finalzinho do Sermão da Montanha, como disse o João no início. É altamente consolador essa frase. Nos proporciona realmente, como vocês comentaram aí, um conhecimento de si mesmo, uma oportunidade da mudança das coisas, de como funcionam as coisas dentro de nós e, de uma certa forma, também está vinculado à mudança de comportamento social. Essa é uma frase, ela é lapidar, ela é uma frase que propõe a mudança da estrutura da sociedade no futuro, para que a gente viva realmente um mundo com um sentimento cristão, com a moral cristã. Então, o que vocês comentaram aqui a respeito, eu fiquei assim ouvindo essa relação do Mestre Jesus com as pessoas, esse cuidado que ele tem para nos orientar a respeito dos caminhos que devemos seguir para que possamos transformar a nossa vida, o nosso mundo interior e, consequentemente, a mudança do mundo exterior também, no que concerne aqui as relações entre as pessoas, principalmente, que é o que esta frase ela providencia, né? Exatamente a relação de um ser humano com outro ser humano, do ser humano com aquilo que está em torno dele. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E afirma, toda a lei e os profetas estão contidas neste conteúdo. Como João comentou, tudo aquilo que encontramos nas Escrituras do Velho Testamento está ali resumida e profundamente bem fundamentada nessa frase. Não desmerecendo, é claro, todo o conteúdo do Velho Testamento, que encontramos verdadeiras pérolas ali, mas para que a coisa possa funcionar em nós, nos orientar realmente para uma transformação, como o Léo comentava a respeito da reforma íntima, é preciso realmente estabelecer um senso que possa nos dar a oportunidade de reavaliar a vida de cada um de nós e a vida coletiva. E essa frase realmente é incrível. E isso me fez pensar num trabalho de Kardec, um texto dele chamado Egoísmo e Orgulho, Causas, Efeitos e Meios de Destruí-los, que consta no livro Obras Póstumas. Está lá para o finalzinho da primeira parte do Obras Póstumas. Eu vou ler só uns trechinhos aqui, e como é interessante o trabalho de Kardec em relação ao combate a este sentimento que foi desnaturado, pelo nosso exagero. Logo no início diz Kardec, é fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens. Mais abaixo, diz ele, o egoísmo tem origem no orgulho. A supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais. Julgando-se com direitos preferenciais, molesta-se por tudo o que, em seu entender, o prejudica. Naturalmente, a importância que, por orgulho, se atribui, o torna naturalmente egoísta. O egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal, é o homem que o produz por abuso dos dons divinos, em virtude do livre-arbítrio. Este sentimento, contido em justos limites, é bom em si. A sua exageração é o que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece às paixões e todas essas coisas que envolvem as paixões. Só para não ficar longo demais, mais abaixo Kardec continua a comentar. Os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz, isto é, enquanto não forem animados pelos sentimentos de benevolência, indulgência e condescendência recíprocas, e enquanto procurarem esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, mas reclamam abnegação. Ora,
A abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Logo, com estes vícios, não pode haver verdadeira fraternidade e, em consequência, igualdade e liberdade. Porque o egoísta e o orgulhoso tudo querem para si. Serão sempre eles os vermes roedores de todas as instituições progressistas, e enquanto reinarem os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados cairão aos golpes deles. E um pouquinho mais abaixo, para terminar essa parte, diz Kardec: se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. E esse texto é incrível, se alguém quiser ler de forma completa. Mas aqui já dá para a gente uma noção da importância do trabalho na prática do bem, quando pensamos no outro. Adicionamos à nossa vida a vida do outro. E aí vem a frase que é o nosso ponto de estudo, de reflexão do dia de hoje. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles. E isso coloca a gente numa situação incrível de moderação em muitas circunstâncias, de abnegação, como o próprio texto chama a nossa atenção aqui, e várias outras coisas, se formos aqui pensar em tudo que ela pode proporcionar para nós. Mas leva a gente a considerar a existência do outro, e para estabelecer o equilíbrio numa sociedade, ele é fundamental, porque também promove em nós a prática da abnegação, do bem, do desejo ao bem do próximo, ou do bem do próximo. Aquilo que a gente deseja para nós de melhor, e em geral queremos boas coisas para nós, os outros também merecem. E interessante é que Jesus nos manda fazer isso. Fazei-o vós também a eles. É para que a gente possa ir e realizar, como o João comentava, na questão do proativo, onde a gente estabelece, sim, um movimento em direção ao outro. E aí a gente está abrindo mão de querer tudo, de sentir tudo somente para nós, ou de querer tudo somente para si mesmo. Então a gente estabelece um movimento de ir ao encontro das outras pessoas, e não ir de encontro, como se fôssemos bater no outro, quebrar o outro, e assim por diante. E isso muda tudo, começa a modificar completamente a estrutura da vida coletiva, da vida social. Kardec trabalha também essa questão especificamente no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E comenta ele aqui também: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. E aí a gente tem, esse manancial que é uma frase como essa, um versículo como esse nos proporciona. Quando podemos, pelo exercício do pensamento, imaginar o futuro, mas entre o futuro e o presente, o comportamento humano se utilizando dessa prática de fazer ao outro aquilo que o outro gostaria, ou melhor, aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso vai mudar completamente a vida da sociedade. É incrível, Jesus realmente
Ele consola porque esclarece. Nos dá a oportunidade de revermos os nossos conceitos e construirmos uma vida realmente digna de um filho de Deus. Muito bem, muito bem. Tá aí, Henrique, fechando o nosso ponto de estudo de hoje. E vamos aqui trazer agora a participação de alguns irmãos, começando aqui pelo Helder Campos Jana, de Braz de Pina. Ele diz assim: bom dia, meus irmãos e irmãs, paz e bem a todos. João, excelente estudo. Gostei muito das explicações do Renato, Leopoldo e do Henrique Parente. Gostei muito da frase que o Renato citou: sem o esforço fica difícil o encontro com a felicidade ou a alegria. É isso aí, meu irmão Helder. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua mensagem. Temos aqui o nosso irmão Pedro César. Pedro César manda a história dos 3 obsessores. É isso aí. Qualquer dia a gente traz aqui essa história, Paulo César. Obrigado. Temos também a participação da Vera Lúcia, de São Gonçalo. Faz aqui uma pergunta de um outro programa. Obrigado aí, Vera Lúcia, pela tua participação. Ana Maria Ramos também, mandando abraços. A Marise, nossa Marise, diz assim: se alguém fizer você feliz, revide. É isso aí. Esses são os revides que podemos fazer, né, minha irmã? Um abraço. Aqui o Alcinei, nosso Alcinei de Irajá. Deus é perfeito, mesmo como pai/mãe universal. Bom tudo. Obrigado, Alcinei. Isso aí, Deus é perfeito com certeza. A gente aqui não consegue entender aquilo que acontece conosco por causa das nossas imperfeições e não porque Deus é imperfeito, não é? É isso aí. Aqui, boa tarde, João e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Eu sempre com vocês e Jesus conosco, paz e bem. João, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, eu posso até não interagir, mas eu estou com vocês 24 horas por dia, inclusive no seu programa. É o programa A Consolação de Jesus, é da Rádio Rio de Janeiro, né? Vou passar a interagir mais para mostrar a gratidão que eu tenho por vocês da equipe Rádio Rio de Janeiro. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Paz e bem. Célia Regina, de Itapira, interior de São Paulo. Muita gratidão, diz ela. Nós é que temos muita gratidão. Agradecemos muito a sua participação, Célia, e a de todos os irmãos. Marinalva também manda aqui que sejam os seus dias doces e felizes, que assim seja, irmã. Quem mais? Mais ninguém. É isso aí. Hoje estamos pobres aqui de mensagens. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, no 21 98459 3950. 98459 3950. E aqui nós temos o tema do próximo programa. O tema são os 2 caminhos. Esse também é um ponto que muita gente tem dúvidas e que a gente pode explorar bastante, que são os 2 caminhos, né? Ou seja, o caminho largo e o caminho apertado, a porta estreita ou a porta larga. Uma conduz-nos ao bem, à luz, à experiência, outros nos conduz à perdição. Então precisamos estar bem atentos aos caminhos que vêm pela nossa frente. Bom, meus queridos amigos e irmãos, encerrando nosso programa de hoje, vamos fazer, como sempre, a nossa prece final para agradecermos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos que sempre estão conosco, sempre nos auxiliando. Vamos falar com Jesus. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos muito mais do que nós necessitamos, a verdade é essa. Quer nas coisas materiais, quer nos ensinamentos morais que nós recebemos de Ti a todo instante, Mestre.
E por isso nós agradecemos. E por muito mais nós agradecemos. Agradecemos porque Tu não deixas que um de nós passemos por dificuldades, por dores, por sofrimentos, sem que estejas junto de nós, Senhor. Sem que Tu possas nos consolar, sem que Tu possas nos encorajar. Tu estás conosco todos os dias até o fim dos ciclos, foi o que dissestes, Mestre, há 2000 anos. E óbvio, Tu não nos enganas, Tu não nos mente. Tu simplesmente fazes exatamente aquilo que deve ser feito. Nos dá força, nos mostra que esse caminho é muito melhor do que o caminho que nós escolhemos da perversidade, da antifraternidade e tudo mais que nós, ao longo desse tempo todo, nós vemos caminhando. Agora, Senhor, sabemos que é através do amor que nós vamos realmente plantar a semente de um mundo melhor. Se nós queremos melhores políticos, se nós queremos dias melhores, nós precisamos plantar esses dias. E nós aprendemos contigo, Jesus. Que nós estejamos sempre, Jesus, contigo, vibrando no teu pensamento, para que realmente tudo à nossa volta, toda a nossa vida seja dedicada à paz, ao amor e à felicidade de todos. Que assim seja, Jesus, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar.